Grupo racista ataca mulher negra sem saber o segredo de sua família, depois se arrependem profundamente. Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para eu alcançar meu sonho de 1000 inscritos. E me diga também, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos muito felizes em saber, deixe nos comentários. Helena Santos caminhava tranquilamente pelo movimentado centro empresarial de São Paulo, ajustando o blazer impecável que vestia para sua primeira semana como diretora executiva da maior empresa de tecnologia do país. Seus passos eram firmes e decididos, ecoando pelos corredores de mármore do imponente edifício onde agora ocupava uma posição conquistada com anos de estudo e dedicação. O sol da manhã paulistana entrava pelas enormes janelas de vidro, iluminando sua pele negra e brilhante, enquanto funcionários apressados a cumprimentavam com respeito, ainda que alguns olhares curiosos e por vezes hostis a seguissem pelos corredores. Em seu escritório no 40º andar, Helena organizava documentos importantes quando recebeu uma ligação que mudaria completamente seu dia. Do outro lado da linha, sua mãe, Dona Conceição, chorava ao contar que havia encontrado antigas cartas e fotografias no sótão da casa da família, documentos que revelavam uma história extraordinária sobre seus antepassados. Helena sentiu o coração apertar ao ouvir as palavras entrecortadas de sua mãe, que insistia para que ela viesse imediatamente ver o que havia descoberto, pois era algo que poderia impactar profundamente não apenas suas vidas, mas também a história daquela própria empresa onde agora trabalhava. O grupo de executivos do Conselho Administrativo, liderado por Ricardo Mendes, um homem de meia-idade conhecido por suas visões conservadoras, havia programado uma reunião extraordinária para aquela tarde, com o claro objetivo de questionar a nomeação de Helena. Os cochichos pelos corredores eram constantes, e as mensagens em grupos de WhatsApp vazadas mostravam comentários preconceituosos sobre como uma mulher negra havia chegado àquela posição, insinuando que sua contratação era apenas para cumprir cotas e melhorar a imagem da empresa. Naquela mesma manhã, enquanto Helena tentava se concentrar em seu trabalho, um grupo de 5 executivos seniores, todos homens brancos de meia-idade, conversava na sala de reuniões do andar superior, planejando como poderiam dificultar a permanência dela no cargo. Entre risadas contidas e comentários maldosos, eles não faziam ideia de que suas palavras eram ouvidas através do sistema de ventilação por Maria, uma funcionária da limpeza que há 30 anos trabalhava no prédio e que conhecia cada segredo daqueles corredores. O dia se arrastava pesadamente enquanto Helena recebia e-mails com demandas impossíveis de serem cumpridas em prazos extremamente curtos, uma clara tentativa de sabotagem orquestrada pelo grupo que se opunha à sua presença. Em sua mesa, uma fotografia antiga em preto e branco mostrava sua avó, Dona Palmira, uma mulher forte que havia trabalhado como empregada doméstica durante toda a vida para garantir que seus filhos pudessem estudar. O olhar determinado de sua avó na fotografia dava a Helena a força necessária para enfrentar cada obstáculo que surgisse em seu caminho. Durante o almoço, Helena decidiu fazer uma rápida visita à casa de sua mãe, dirigindo seu carro através do trânsito caótico de São Paulo com o coração acelerado de ansiedade. Ao chegar, encontrou Dona Conceição sentada na sala, rodeada por dezenas de documentos amarelados pelo tempo, alguns datando do início do século XX. Entre as páginas desgastadas, uma revelação começou a tomar forma, uma história que conectava sua família diretamente à fundação daquela empresa onde agora enfrentava tanto preconceito. As cartas revelavam que seu bisavô, João do Sacramento, havia sido um homem extraordinário que, mesmo vivendo em uma época de escravidão recém-abolida, conseguiu acumular conhecimentos excepcionais em engenharia e matemática. Os documentos mostravam que ele havia sido fundamental para a construção do primeiro grande empreendimento da família Mendes, os mesmos Mendes que agora tentavam minar sua posição na empresa, tendo desenvolvido cálculos e projetos essenciais que foram, na época, apropriados sem qualquer reconhecimento. Entre os papéis, Helena encontrou um diário com anotações detalhadas feitas por seu bisavô, descrevendo não apenas suas contribuições técnicas, mas também incluindo plantas originais, cálculos complexos e correspondências que provavam sua participação crucial no desenvolvimento da empresa. O mais impressionante era que,
anexado ao diário, havia um documento legal da época, nunca registrado oficialmente, que garantia a João do Sacramento uma participação significativa nos lucros futuros do empreendimento, assinado pelo próprio patriarca da família Mendes. Maria, a funcionária da limpeza que havia escutado a conversa dos executivos mais cedo, era também uma pessoa-chave nesta história, pois seu pai havia trabalhado diretamente com João do Sacramento e guardava consigo histórias e mais documentos que poderiam comprovar toda aquela narrativa. Enquanto Helena absorvia cada nova informação, seu telefone não parava de tocar com mensagens urgentes da empresa, lembrando-a da reunião do conselho que aconteceria em algumas horas, uma reunião que agora ela sabia que mudaria não apenas seu destino, mas revelaria uma verdade há muito tempo escondida. Helena retornou à empresa carregando consigo não apenas os documentos históricos, mas também o peso de uma revelação que mudaria para sempre o rumo daquela corporação. No elevador, encontrou Maria, que discretamente lhe entregou um pequeno envelope pardo contendo mais evidências das contribuições de seu bisavô, incluindo fotografias antigas mostrando João do Sacramento ao lado do patriarca da família Mendes durante a construção do primeiro empreendimento, além de recortes de jornais da época que, embora não mencionassem seu nome, descreviam as inovações técnicas que ela agora sabia terem sido desenvolvidas por ele. No corredor que levava à sala de reuniões, Ricardo Mendes e seus aliados conversavam em tom baixo, mas suas risadas debochadas ecoavam pelo ambiente. Helena podia sentir os olhares de desprezo enquanto passava, mas agora, diferente de antes, um sorriso discreto se formava em seus lábios. Em sua bolsa, além dos documentos históricos, havia também um pendrive contendo gravações feitas pelo sistema de segurança da empresa nos últimos meses, mostrando claramente as articulações do grupo para sabotar seu trabalho, material que Maria havia conseguido através de um segurança simpatizante de sua causa. Durante a reunião do conselho, Ricardo Mendes não perdeu tempo em começar seus ataques, apresentando gráficos manipulados que sugeriam uma queda no desempenho da empresa desde a chegada de Helena ao cargo de diretora executiva. Seus comparsas concordavam com acenos de cabeça, enquanto outros membros do conselho, menos envolvidos na conspiração, observavam a cena com expressões de desconforto. O ar-condicionado soprava gelado, mas gotas de suor começavam a se formar na testa de Helena, que aguardava pacientemente o momento certo para revelar tudo o que descobrira. Entre os presentes estava também Carlos Mendes, neto do fundador da empresa e atual presidente do Conselho Administrativo, um homem conhecido por sua postura mais progressista, embora ainda preso a certas tradições familiares. Quando Ricardo finalmente concluiu sua apresentação difamatória, sugerindo abertamente a necessidade de reconsiderar certas escolhas baseadas em modismos sociais, Helena pediu a palavra e, com mãos trêmulas mas voz firme, começou a contar a verdadeira história da fundação daquela empresa. As próximas 2 horas transformaram completamente o ambiente da sala de reuniões. Um a um, Helena apresentou os documentos, as fotografias, as cartas e os projetos técnicos desenvolvidos por seu bisavô. O rosto de Ricardo Mendes ficava cada vez mais pálido à medida que ela revelava como João do Sacramento havia sido fundamental não apenas para o sucesso inicial da empresa, mas como suas inovações técnicas ainda eram base para muitos dos processos utilizados até hoje. Carlos Mendes, em particular, parecia profundamente impactado pela revelação, reconhecendo nas fotografias antigas o escritório de seu avô e confirmando a veracidade de sua assinatura nos documentos apresentados. A tensão atingiu seu ápice quando Helena reproduziu as gravações mostrando as articulações do grupo de Ricardo para prejudicá-la, incluindo conversas explicitamente racistas e planos de sabotagem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de Carlos Mendes se levantando de sua cadeira, visivelmente abalado. Ele caminhou até a janela, observou a cidade por alguns instantes e, ao se virar, suas palavras surpreenderam a todos. Meu avô costumava dizer que havia um anjo negro que salvou esta empresa em seus primeiros anos. Agora entendo que não era uma metáfora, mas sim uma verdade que nossa família escolheu esquecer. Maria, que havia sido chamada à sala para confirmar as histórias que seu pai lhe contará sobre João do Sacramento, narrou com detalhes como a família Mendes havia, ao longo dos anos,
sistematicamente apagado as contribuições de um homem negro que havia sido essencial para sua ascensão. Suas palavras, ditas com a simplicidade e sabedoria de quem observou aquela empresa por décadas, carregavam um peso que ninguém na sala ousou questionar. Ricardo e seus aliados, antes tão arrogantes, agora se encolhiam em suas cadeiras, conscientes da gravidade do que haviam feito. A reunião se estendeu pela noite, com Carlos Mendes tomando decisões importantes que mudariam para sempre o rumo da empresa. Não se tratava apenas de reconhecer o papel de João do Sacramento na história da corporação, mas de implementar mudanças estruturais que garantiriam que tal injustiça nunca mais se repetisse. Helena observava tudo com um misto de emoções, pensando em sua avó Dona Palmira, que havia trabalhado tanto para que ela pudesse estar ali, e em seu bisavô, cujo legado finalmente seria reconhecido. O grupo liderado por Ricardo Mendes enfrentaria severas consequências por suas ações discriminatórias, mas o mais importante era a transformação que começava a acontecer naquela sala. Carlos Mendes, visivelmente emocionado, propôs a criação de um instituto que levaria o nome de João do Sacramento, dedicado a promover a inclusão e o desenvolvimento de jovens negros no campo da tecnologia e engenharia, com Helena à frente do projeto. Na manhã seguinte, a notícia sobre as descobertas de Helena se espalhou como fogo pela empresa. Os corredores antes silenciosos agora zumbiam com conversas sobre a verdadeira história da companhia, enquanto funcionários compartilhavam entre si antigas histórias que seus pais e avós contavam sobre o misterioso engenheiro negro que sempre aparecia nas fotografias antigas do arquivo da empresa, mas nunca era mencionado nos registros oficiais. O impacto da revelação ia muito além das paredes corporativas, atingindo a sociedade paulistana como um todo, especialmente as famílias tradicionais que há gerações se vangloriavam de terem construído seus impérios apenas com seu próprio esforço. Ricardo Mendes, em uma tentativa desesperada de salvar sua reputação, convocou uma coletiva de imprensa onde pretendia apresentar sua própria versão dos fatos. No entanto, seu plano fracassou espetacularmente quando Maria, a funcionária da limpeza, apareceu acompanhada de diversos outros funcionários antigos da empresa, todos com suas próprias histórias e evidências sobre como a discriminação racial havia sido sistematicamente praticada ao longo das décadas. O depoimento emocionado de um senhor de 90 anos, que havia trabalhado diretamente com João do Sacramento em seus últimos anos de vida, causou comoção geral e se tornou viral nas redes sociais, expondo ainda mais a hipocrisia que havia sustentado aquela estrutura de poder. Helena descobriu, através de mais documentos encontrados por sua mãe, que seu bisavô não havia sido o único afetado por aquela política de exclusão. Dezenas de outros profissionais negros haviam contribuído significativamente para o crescimento da empresa ao longo dos anos, sempre relegados a posições subalternas ou tendo seus méritos atribuídos a outros. Esta descoberta transformou completamente a narrativa, elevando o caso de uma disputa individual para um movimento muito maior de reconhecimento histórico e justiça social. Carlos Mendes, profundamente impactado por estas revelações, começou a sofrer uma transformação pessoal que o levaria a questionar todo o sistema de privilégios no qual havia sido criado. O ponto de virada mais dramático ocorreu durante uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo, quando Carlos Mendes anunciou não apenas a demissão imediata de Ricardo e seus aliados, mas também uma completa reestruturação da política de governança da empresa. A sala foi tomada por um silêncio atordoado quando ele revelou que, após uma noite em claro revisando os arquivos familiares, havia encontrado o testamento original de seu avô, que expressamente reconhecia a contribuição de João do Sacramento e determinava que parte das ações da empresa deveria ter sido transferida para seus descendentes. Esta descoberta não apenas legitimava a posição de Helena, mas também a tornava legalmente uma das maiores acionistas da companhia. A transformação se estendeu para além dos muros corporativos, atingindo outras empresas tradicionais da cidade que começaram a enfrentar questionamentos semelhantes sobre seu passado. Jornalistas investigativos começaram a desenterrar histórias similares em outras corporações, revelando um padrão histórico de apropriação e discriminação que havia moldado o desenvolvimento empresarial brasileiro.
Helena se viu no centro de um movimento muito maior do que poderia ter imaginado, recebendo convites para palestras e sendo procurada por outras pessoas que buscavam justiça para histórias semelhantes em suas próprias famílias. O impacto nas redes sociais foi avassalador, com a hashtag Justiça para João do Sacramento se tornando um dos assuntos mais comentados no país. Jovens ativistas começaram a organizar protestos pacíficos em frente a outras empresas tradicionais, exigindo transparência sobre suas histórias e políticas de inclusão. O caso se tornou um marco na discussão sobre racismo estrutural no ambiente corporativo brasileiro, levando a uma série de investigações e revelações em outras grandes companhias. Maria, que havia arriscado seu emprego para ajudar Helena, foi promovida a uma posição de coordenação no novo Departamento de Diversidade e Inclusão da empresa. Sua experiência de décadas observando as dinâmicas de poder e discriminação dentro da corporação a tornava especialmente qualificada para ajudar a implementar as mudanças necessárias. Sua primeira iniciativa foi criar um programa de mentoria para funcionários negros, usando sua própria história como exemplo de como a persistência e a solidariedade podiam vencer barreiras aparentemente intransponíveis. Carlos Mendes, em um gesto que surpreendeu a todos, decidiu não apenas reconhecer publicamente os erros do passado, mas também estabelecer um fundo de reparação histórica. Este fundo seria destinado a identificar e compensar outras famílias que, como a de Helena, haviam sido prejudicadas por práticas discriminatórias ao longo da história da empresa. O anúncio desta iniciativa gerou uma onda de manifestações semelhantes em outras grandes corporações, criando um movimento sem precedentes de reconhecimento e reparação histórica no mundo empresarial brasileiro. A história pessoal de Helena e seu bisavô começou a ser incluída em currículos escolares como exemplo de como o racismo estrutural operou, e ainda opera, na sociedade brasileira, mas também como exemplo de resistência e luta por justiça. Escolas de negócios passaram a usar o caso como estudo obrigatório em suas disciplinas de ética empresarial e responsabilidade social, gerando discussões profundas sobre o papel das empresas na perpetuação ou combate ao racismo. O grupo que antes perseguia Helena agora enfrentava não apenas o desemprego, mas também o ostracismo social. Ricardo Mendes, em particular, viu sua reputação completamente destruída quando vazaram áudios de reuniões anteriores onde ele expressava opiniões abertamente racistas. Sua queda serviu como um aviso poderoso para outros executivos que ainda mantinham práticas discriminatórias em suas empresas, mostrando que tais comportamentos não seriam mais tolerados na sociedade moderna. 6 meses após as revelações que abalaram o mundo corporativo brasileiro, Helena enfrentava um novo conjunto de desafios em sua jornada de transformação. A responsabilidade de liderar não apenas uma das maiores empresas do país, mas também um movimento de mudança social, pesava sobre seus ombros. Em suas noites de insônia, frequentemente se pegava relendo as cartas de seu bisavô, buscando força e inspiração nas palavras daquele homem que, mesmo enfrentando obstáculos muito maiores, nunca perdeu sua dignidade e determinação. Dona Conceição, mãe de Helena, tornou-se uma figura central no processo de recuperação da memória familiar. Com a ajuda de historiadores e pesquisadores, ela começou a organizar um acervo completo sobre a história de João do Sacramento e outros profissionais negros que haviam sido apagados da história empresarial brasileira. O trabalho de preservação dessa memória transformou a antiga casa da família em um pequeno museu, onde estudantes e pesquisadores começaram a frequentar para aprender sobre esta parte esquecida da história do Brasil. Carlos Mendes passou por uma profunda transformação pessoal que surpreendeu a todos. Após semanas de terapia intensiva para processar a descoberta sobre o verdadeiro legado de sua família, ele começou a se dedicar ativamente à causa antirracista. Suas manhãs agora começavam com reuniões do Comitê de Diversidade, onde ele mais ouvia do que falava, aprendendo com funcionários de diferentes níveis hierárquicos sobre suas experiências e perspectivas. A humildade com que reconhecia seus próprios preconceitos e trabalhava para superá-los inspirou outros executivos a seguirem seu exemplo. Maria, agora diretora do Departamento de Diversidade e Inclusão, enfrentava seus próprios desafios de adaptação.
Depois de décadas trabalhando nos bastidores, ela precisou aprender a usar sua voz em reuniões importantes e a defender suas ideias diante de resistências sutis que ainda persistiam. Com o apoio de Helena, desenvolveu um programa inovador de capacitação profissional que já havia beneficiado centenas de jovens negros da periferia de São Paulo, oferecendo não apenas formação técnica, mas também mentoria e apoio psicológico. A transformação mais surpreendente, no entanto, veio de um lugar inesperado. A filha de Ricardo Mendes, Júlia, procurou Helena secretamente para compartilhar mais documentos que havia encontrado no escritório particular de seu pai. A jovem, que sempre se sentirá desconfortável com as atitudes racistas de sua família, encontrou em Helena uma mentora e aliada na sua própria jornada de desconstrução do racismo. Esta improvável parceria entre as duas mulheres se tornou um poderoso símbolo de como a mudança geracional poderia transformar estruturas antigas de preconceito. O Instituto João do Sacramento, criado para promover a inclusão de jovens negros no mercado de trabalho, rapidamente se tornou um modelo de sucesso. Sob a liderança conjunta de Helena e Maria, o programa já havia formado sua primeira turma de 100 jovens, todos contratados por grandes empresas. O mais emocionante era ver como estes jovens não apenas conquistavam posições importantes, mas também transformavam a cultura das empresas onde trabalhavam, criando um efeito multiplicador de mudança social. Para Helena, um dos momentos mais significativos de crescimento pessoal foi quando decidiu confrontar seus próprios traumas e medos em uma série de palestras para jovens estudantes negros. Compartilhar suas experiências de discriminação, mas também suas estratégias de superação, ajudou não apenas seu próprio processo de cura, mas inspirou uma nova geração a perseguir seus sonhos com determinação ainda maior. Suas palavras sobre resiliência e dignidade ecoavam as lições que havia aprendido através das cartas de seu bisavô. A empresa, sob a nova liderança compartilhada de Helena e Carlos, implementou mudanças estruturais que iam muito além das políticas de diversidade convencionais. Criaram um sistema de mentoria reversa, onde executivos seniores eram orientados por jovens profissionais negros, aprendendo sobre suas perspectivas e desafios. Esta iniciativa, inicialmente recebida com ceticismo, provou-se transformadora na criação de uma cultura organizacional verdadeiramente inclusiva. O impacto das mudanças se refletia não apenas nos indicadores de diversidade da empresa, mas também em seus resultados financeiros. A transparência e o compromisso com a justiça social atraíram novos investidores e clientes, provando que ética e lucro não eram mutuamente excludentes. O caso se tornou um estudo obrigatório em escolas de negócios internacionais, demonstrando como o enfrentamento do racismo estrutural podia gerar valor tanto social quanto econômico. Para celebrar o primeiro aniversário das transformações, Helena organizou um evento especial no auditório da empresa. Entre os convidados estavam familiares de outros profissionais negros que haviam contribuído para a história da companhia, cada um com sua própria história de resistência e superação para compartilhar. O momento mais emocionante foi quando uma senhora de 95 anos, antiga colega de trabalho de João do Sacramento, subiu ao palco para contar suas memórias, conectando o passado e presente em uma história de luta e esperança. O grande auditório da empresa estava completamente lotado naquela manhã histórica. Era o dia da inauguração oficial do Memorial João do Sacramento, um espaço permanente dedicado não apenas à história de seu bisavô, mas a todos os profissionais negros que contribuíram para a construção daquele império empresarial. Helena, vestindo um tradicional turbante africano que pertencera à sua avó, observava a multidão com olhos marejados, enquanto milhares de pessoas aguardavam o início da cerimônia que mudaria para sempre a forma como a sociedade brasileira encarava seu próprio passado. Um momento de tensão inesperada surgiu quando Ricardo Mendes, acompanhado de sua filha Júlia, apareceu na entrada do auditório. Sua presença causou um burburinho imediato, mas o que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Ricardo, visivelmente abatido e transformado pelos meses de reflexão forçada, caminhou até o palco e pediu para falar. Helena, após trocar olhares com Carlos Mendes, assentiu. O silêncio que se seguiu era tão denso que se podia ouvir o som dos ventiladores no teto do auditório. O antigo executivo, com voz embargada,
começou um discurso que ninguém esperava. Revelou que nas últimas semanas, inspirado pela coragem de sua filha Júlia, havia mergulhado em uma jornada dolorosa de autoconhecimento. Confessou publicamente seus erros, seu racismo enraizado, e como o processo de descobrir a verdade sobre João do Sacramento forçou a confrontar seus próprios preconceitos. Suas palavras, embora não pudessem apagar o passado, representavam um momento crucial de reconhecimento e arrependimento público que raramente se via no ambiente corporativo brasileiro. Maria, que observava tudo da primeira fila, levantou-se subitamente e caminhou até o palco. Um momento que se seguiu ficaria gravado para sempre na memória de todos os presentes. Ela compartilhou como seu próprio pai, já falecido, havia trabalhado ao lado de João do Sacramento e guardado em segredo documentos que provavam suas contribuições. Com lágrimas nos olhos, entregou a Ricardo uma antiga fotografia onde seus respectivos pais apareciam juntos, um momento congelado no tempo que mostrava como o racismo havia separado pessoas que, em outras circunstâncias, poderiam ter sido amigos e colaboradores. O clímax da cerimônia chegou quando Helena revelou o projeto mais ambicioso do Instituto João do Sacramento, a criação da maior incubadora de startups lideradas por empreendedores negros da América Latina. O projeto, que contaria com um fundo de investimento bilionário, seria gerido por um conselho formado majoritariamente por profissionais negros e teria como objetivo transformar completamente o cenário do empreendedorismo brasileiro. O anúncio foi recebido com uma ovação ensurdecedora que durou vários minutos. Durante a apresentação do projeto, uma transmissão ao vivo conectou o auditório com dezenas de escolas em comunidades periféricas de todo o Brasil, onde jovens estudantes negros puderam testemunhar aquele momento histórico. A emoção atingiu seu ápice quando uma jovem estudante de engenharia da Bahia, descendente de uma família que também havia sido impactada por práticas discriminatórias similares, fez uma pergunta que silenciou o auditório. Como podemos ter certeza de que desta vez será diferente? A resposta veio através de um gesto simbólico e poderoso. Carlos Mendes, em nome da família, assinou ali mesmo, diante de todos, um documento juridicamente vinculante que transferia 25% das ações da empresa para um fundo controlado pelo Instituto João do Sacramento. Este fundo seria dedicado exclusivamente a garantir que as políticas de reparação histórica e promoção da igualdade racial se tornassem permanentes e irreversíveis, independente de quaisquer mudanças futuras na gestão da empresa. O momento mais emocionante da cerimônia ocorreu quando Dona Conceição subiu ao palco carregando o diário original de João do Sacramento. Com voz firme, leu um trecho onde seu avô escrevia sobre seus sonhos para o futuro, imaginando um dia em que seus descendentes poderiam ocupar posições de liderança sem enfrentar discriminação. As palavras, escritas há mais de um século, ecoavam com uma força extraordinária naquele auditório lotado, provocando lágrimas em praticamente todos os presentes. Júlia Mendes, filha de Ricardo, apresentou então um documentário que havia produzido secretamente nos últimos meses, entrevistando dezenas de funcionários e ex-funcionários negros da empresa. As histórias de discriminação, resistência e superação formavam um mosaico poderoso que mostrava como o racismo estrutural havia operado de forma sistemática ao longo das décadas. O filme terminava, no entanto, com uma mensagem de esperança, mostrando as transformações positivas que já estavam em curso. Um dos momentos mais impactantes foi quando um grupo de jovens artistas negros revelou um imenso mural instalado no saguão principal do edifício. A obra retratava João do Sacramento ao lado de outros pioneiros negros da história empresarial brasileira, suas figuras emergindo de sombras que representavam o esquecimento histórico para um primeiro plano iluminado que simbolizava o reconhecimento e a justiça. O mural, que se tornaria um símbolo da nova era da empresa, havia sido criado colaborativamente por artistas de diferentes comunidades periféricas de São Paulo. Um ano após a inauguração do Memorial João do Sacramento, a transformação na empresa e na sociedade brasileira era palpável e mensurável. Helena, agora reconhecida internacionalmente como uma das executivas mais influentes do mundo, observava da janela de seu escritório a construção do novo campus do Instituto, que ocuparia um quarteirão inteiro no centro de São Paulo. O projeto,
desenhado por um coletivo de arquitetos negros, incorporava elementos de arquitetura africana e tecnologia sustentável, simbolizando a união entre tradição e inovação. A história de João do Sacramento havia se tornado um catalisador de mudanças que ia muito além dos muros corporativos. Outras grandes empresas brasileiras, pressionadas pelo exemplo e pela opinião pública, começaram seus próprios processos de investigação histórica e reparação. O movimento, que ficou conhecido como Efeito Sacramento, gerou uma onda de reconhecimento e compensação para famílias que, como a de Helena, haviam sido historicamente prejudicadas por práticas discriminatórias sistemáticas. Maria, agora uma das executivas mais respeitadas no campo da diversidade e inclusão corporativa, havia transformado completamente as políticas de recursos humanos da empresa. Seu programa de mentoria reversa havia sido tão bem-sucedido que empresas de todo o mundo enviavam representantes para aprender com a experiência. O mais gratificante para ela era ver como jovens que antes faziam a limpeza dos escritórios agora ocupavam posições de liderança, trazendo perspectivas valiosas e inovadoras para a gestão. Carlos Mendes surpreendeu a todos quando anunciou sua decisão de se afastar da presidência do Conselho para se dedicar integralmente ao trabalho de promoção da igualdade racial no ambiente corporativo. Em seu lugar, indicou uma executiva negra com vasta experiência em gestão de tecnologia, demonstrando na prática seu compromisso com a transformação. Sua última ação como presidente foi estabelecer uma política que garantia que pelo menos 50% dos cargos de liderança seriam ocupados por profissionais negros. O caso de Ricardo Mendes teve um desfecho que ninguém esperava. Após seu pedido público de perdão, ele se dedicou a um profundo processo de reeducação antirracista. Trabalhou voluntariamente no Instituto João do Sacramento, onde suas experiências e arrependimento sincero serviam como poderoso exemplo de como o racismo podia ser desconstruído, mesmo em pessoas que antes pareciam irrecuperáveis. Sua filha Júlia se tornou uma importante ativista pelos direitos humanos, usando sua privilegiada posição social para amplificar vozes historicamente silenciadas. Dona Conceição transformou a antiga casa da família em um centro cultural dedicado à preservação da memória dos pioneiros negros do Brasil. O espaço rapidamente se tornou um ponto de encontro para jovens ativistas, artistas e pesquisadores interessados em recuperar e celebrar histórias semelhantes à de João do Sacramento. As paredes da casa, antes testemunhas silenciosas de tanto sofrimento, agora ecoavam com as vozes de uma nova geração determinada a construir um futuro mais justo. A incubadora de startups do Instituto já havia lançado suas primeiras empresas de sucesso, todas lideradas por empreendedores negros da periferia. Uma delas, especializada em tecnologia educacional, havia desenvolvido uma plataforma revolucionária que estava transformando o ensino em comunidades carentes. O sucesso destas iniciativas provava, de forma inequívoca, como o talento e a inovação florescem quando barreiras raciais são removidas e oportunidades são verdadeiramente democratizadas. Helena, em uma decisão que honrava o legado de seu bisavô, estabeleceu um programa de bolsas de estudo em engenharia e tecnologia exclusivo para estudantes negros. O programa, que levava o nome de João do Sacramento, já havia formado sua primeira turma, com todos os graduados sendo imediatamente contratados por grandes empresas ou iniciando seus próprios empreendimentos. Ver estes jovens realizando os sonhos que foram negados a seu bisavô era, para Helena, a maior prova de que a luta havia valido a pena. O Memorial João do Sacramento se tornou um ponto turístico obrigatório em São Paulo, recebendo visitantes de todo o mundo interessados em aprender sobre esta história de injustiça e redenção. As visitas guiadas, conduzidas por jovens historiadores negros, conectavam o passado com o presente, mostrando como a luta por igualdade racial continua sendo relevante e necessária. O impacto mais profundo, porém, foi na cultura corporativa brasileira como um todo. A história de João do Sacramento e sua redescoberta tardia havia se tornado um ponto de virada na forma como as empresas lidavam com questões raciais. O caso era estudado em universidades de todo o mundo como um exemplo de como enfrentar o racismo estrutural de forma efetiva e transformadora. 10 anos se passaram desde que Helena descobriu os documentos que mudaram não apenas sua vida, mas a história empresarial do Brasil. Em uma manhã ensolarada de primavera,
ela caminhava pelos corredores do Instituto João do Sacramento acompanhada de sua filha de 8 anos, Ana Palmira, nomeada em homenagem à sua avó. A menina, que crescia ouvindo as histórias de seu trisavô, observava com olhos curiosos as fotografias e documentos que contavam a saga de sua família. O antigo grupo empresarial havia se transformado em um dos maiores conglomerados de tecnologia do Hemisfério Sul, com mais de 60% de seus cargos de liderança ocupados por profissionais negros. O sucesso econômico alcançado depois das mudanças implementadas havia se tornado um caso de estudo em Harvard, provando que diversidade e inclusão não eram apenas questões sociais, mas também estratégias inteligentes de negócios. Maria, agora aposentada mas ainda ativa no conselho do Instituto, havia criado uma rede nacional de centros de capacitação profissional em comunidades periféricas. Seu trabalho havia impactado diretamente a vida de mais de 100 mil jovens negros, que encontraram oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal. Seu legado era celebrado anualmente com o Prêmio Maria da Silva de Inovação Social, que reconhecia iniciativas transformadoras no combate ao racismo. A filha de Ricardo Mendes, Júlia, havia se tornado uma importante cineasta, produzindo documentários que exploravam histórias semelhantes à de João do Sacramento em diferentes setores da sociedade brasileira. Seu pai, antes de falecer, havia dedicado seus últimos anos a um projeto de pesquisa que mapeava e reconhecia contribuições históricas de profissionais negros em diversas áreas, trabalho que agora era continuado por uma equipe de historiadores e pesquisadores. O memorial havia se expandido e agora ocupava um complexo inteiro, incluindo um museu interativo, um centro de pesquisa e um espaço para eventos culturais. As paredes do lugar guardavam não apenas a história de João do Sacramento, mas de centenas de outros pioneiros negros cujas histórias haviam sido resgatadas ao longo dos anos. Era comum ver grupos de escolares, executivos e turistas percorrendo seus corredores, aprendendo sobre a verdadeira história do desenvolvimento empresarial brasileiro. Dona Conceição, aos 85 anos, ainda participava ativamente das atividades do Instituto, compartilhando suas memórias com as novas gerações. Seu projeto de história oral havia registrado mais de 1.000 depoimentos de famílias que vivenciaram histórias semelhantes, criando um valioso acervo sobre a resistência e a resiliência da população negra brasileira. Carlos Mendes, em seus últimos anos de vida, havia estabelecido uma fundação internacional dedicada à promoção da igualdade racial no ambiente corporativo. O trabalho da fundação já havia impactado empresas em mais de 30 países, provando que a transformação iniciada em São Paulo podia ter alcance global. O mais significativo, porém, era ver como as novas gerações encaravam a questão racial. Nas escolas, o caso João do Sacramento havia se tornado parte obrigatória do currículo, ensinando às crianças a importância da justiça e da igualdade. A pequena Ana Palmira e seus colegas cresciam em um ambiente onde a diversidade era celebrada e a história de seu trisavô era um símbolo de esperança e transformação. Helena, observando sua filha desenhar no antigo diário de João do Sacramento que agora servia como livro de visitas do memorial, sorriu ao pensar em como uma descoberta acidental havia desencadeado mudanças tão profundas. O segredo guardado por tanto tempo havia se transformado em uma poderosa ferramenta de transformação social, provando que nunca é tarde para corrigir injustiças históricas. Naquela noite, durante a cerimônia de formatura de mais uma turma do Instituto, Helena compartilhou com os jovens formandos uma frase que havia encontrado nas últimas páginas do diário de seu bisavô: "O conhecimento e a verdade são como sementes. Podem ficar adormecidos por muito tempo, mas quando encontram solo fértil, florescem com uma força capaz de mudar o mundo." O legado de João do Sacramento continuava vivo, não apenas nos corredores do memorial ou nas páginas dos livros de história, mas no espírito de transformação que havia despertado. Sua história havia se tornado um lembrete permanente de que o combate ao racismo exige não apenas reconhecimento do passado, mas também um compromisso ativo com a construção de um futuro mais justo e igualitário.